Olá, bom dia, estamos de volta, dando continuidade à aula de assistência em enfermagem à luz da ética, psicologia e sociologia para as turmas da terceira série e do pós-médio, turma B e C. Eu vou dar continuidade à assistência de enfermagem aos grupos de vulnerabilidade. Na aula passada eu falei sobre assistência integral à população LGBT e agora eu vou falar sobre assistência à população portadora de deficiência e a pessoa portadora de deficiência, e vou falar também a respeito da laicidade do Estado. Bom, no nosso livro, no capítulo 3, nós estamos falando sobre os direitos da pessoa com deficiência. Então, entre eles, a gente tem o benefício da prestação continuada, aposentadoria por invalidez, complemento de 25% na aposentadoria por invalidez. Então, além da aposentadoria, né, que a pessoa que tenha que seja portadora de alguma deficiência que possa vir a invalidar a possibilidade dele trabalhar, então esse indivíduo ele vai ter direito à aposentadoria. Isso acontece com pessoas que têm transtorno mental grave ou um problema grave de locomoção, mas no sentido de você não poder trabalhar. Agora, se você pode trabalhar, você tem uma cota, né, de vagas no mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Assim como tem vaga no estacionamento, tem direito ao Rio Card para transporte. Se a pessoa for muito impossibilitada, tem direito a acompanhante. No caso de cegueira, tem direito ao espaço para o cão-guia. Então, os transportes eles têm que ser adequados. É uma coisa que normalmente, às vezes, a gente vê que não acontece. Por exemplo, quando vai entrar um cadeirante e o acompanhante, às vezes é uma confusão danada, porque a gente sabe que os motoristas, eles são explorados, né? Muitas das vezes ele já faz o serviço de motorista, de trocador, né? O que não devia ser permitido, porque se a gente não pode falar no celular, é óbvio que não pode, né? Ou está dirigindo embriagado, ou sobre efeito de drogas, ou sobre efeito de medicação que diminua a capacidade de percepção e atenção. Como é que você vai poder dirigir, receber troco, dar troco, né? E ainda por cima parar para ajudar o cadeirante a entrar? Então, assim, era necessário, faz-se necessário o profissional trocador para essas situações, tá? Porque o motorista fica sobrecarregado e isso, né, atrapalha muito o cadeirante, né? Então, tem a questão do cadeirante, tem a questão da pessoa cega, que tem o banquinho e tem que ter a possibilidade do cão-guia entrar, né? Acessibilidade em todos os setores, seja no comércio, seja nas universidades, nas escolas, nos templos religiosos, em qualquer lugar tem que ter acessibilidade, seja por elevador, seja por rampa, e muitas das vezes até existe, mas de uma forma que não é funcional. Então tudo isso é legislação, tá? Então no livro vocês vão ver, né, tá falando sobre isso tudo que eu falei, né, mas eu falei de forma livre. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Bom, isenção de impostos sobre veículos, né, facilidade para compra, dependendo do que você, da deficiência que a pessoa seja portadora, ela tem uma facilidade em financiamento, tá?
Outra coisa que acontece muito é assim, a falta de ética da população em colocar o carro na vaga de um idoso, na vaga de uma pessoa com deficiência, e também, além da falta de empatia, que é a questão das pessoas colocarem o carro na vaga de deficiente sem ser, tem a questão também da pessoa que julga aquela pessoa que está lá, porque a pessoa tem que ter o adesivo do carro, né? Mas às vezes está com adesivo e a pessoa já está filmando, xingando, gritando, botando no Facebook. Ah, porque está usando a vaga, e não é. Por quê? Porque as pessoas têm a visão limitada que a deficiência, né, a diversidade funcional, que é um termo que aprendi com a professora Lucilene, eu achei fantástico. A diversidade funcional, ela nem sempre é visível. Às vezes a pessoa tem algum problema que você não consegue identificar, porque não são só os portadores de diversidades graves, né? De impossibilidade de locomoção ou deficiência mental, que vão estar fazendo uso dessas vagas. Às vezes a pessoa tem um comprometimento grave que você olha, você não vê, mas você está julgando aquela pessoa ali, tá? Então isso faz com que a pessoa que seja portadora de diversidade funcional tenha que andar com o documento para estar batendo boca com as pessoas na rua por conta da questão do julgamento alheio. Então eu falei da reserva de vagas em concursos públicos também, não falei só do mercado de trabalho, mas tem também a reserva de vaga para concursos públicos, para o portador de necessidades especiais, porque assim, portador de necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência, diversidade funcional, são inúmeros termos que volta e meia vão estar mudando e sendo, esse termo não pode mais falar, que é antiético, aquele agora, hoje se fala pessoa portadora de deficiência, embora eu goste mais de diversidade funcional. Então, como eu falei, além do RioCard, né, da pessoa portadora de deficiência ter direito de ter um acompanhante, e esse acompanhante ter passe livre também, para não ter ônus com a sua passagem, né, também tem a questão do direito ao acompanhante. No caso do menor de idade no hospital, ele vai ter direito ao acompanhante, direito mesmo, é um direito que é quase como se fosse um dever, é proibido você manter uma criança em algum lugar sem o maior de idade. Por exemplo, a gente sabe de inúmeros casos, né? Inclusive ano passado teve um caso de um técnico de raio-x que molestou uma criança no momento que ela entrou para fazer o raio-x, tá? O responsável não entrou, não maldou, achou que era problemático também entrar porque era raio-x, e a criança foi abusada. Isso é justificativo? É culpa do genitor? É óbvio que não. Do responsável? É óbvio que não. Isso aí é um problema sério, uma pessoa, né, um pedófilo agindo, mas é por esse motivo e por vários outros que o menor deve estar acompanhado nas consultas de pediatra e tudo, tá? E no caso, a pessoa portadora de necessidade especial, a pessoa com deficiência, ela pode também ter o direito ao acompanhante se ela precisa de auxílio para locomoção ou às vezes um transtorno mental grave, tá? E prioridade de atendimento, seja em fila de mercado, seja em consultório, seja em banco, em tudo. Tá bom, queridos? Então é sobre isso que eu queria falar a respeito das pessoas com deficiência, que é um termo que eu vou confessar que eu não gosto, né? Porque se a gente der uma pesquisada, eu acho que vocês deveriam fazer
Porque no exercício está falando só para citar 3 legislações que diminuam a desigualdade social em relação aos indivíduos com deficiência. Mas eu acho que vocês deveriam ir além, fazer a questão 3, né? Que vocês citassem casos, seja de... Eu não gosto de falar em superação, porque não é superação. Às vezes a gente fala em indivíduo deficiente, às vezes a pessoa portadora de deficiência, ela é muito mais apta do que eu em determinadas coisas. Por exemplo, eu sou uma pessoa hipersedentária, não sou muito acima do peso, né? Mas sou uma pessoa hipersedentária. Então é complicado querer me comparar, por exemplo, com um atleta paralímpico, desculpa. Porque é lógico que ele vai dar um banho em mim, né? Se for numa luta, num exercício, seja no que for. Então essa palavra deficiência, eu acho ela uma palavra pesada, né? Porque as pessoas podem fazer tudo o que desejam e que se adaptam a fazer. Então é muito relativo. Tá bom, meus queridos? Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.